Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Pense Mais, onde pensar vai te fazer uma pessoa mais produtiva. Eu aqui, host Felipe Lima, e do meu lado ele, o filósofo do povo, o São Tomás de Aquino de Jurujuba, o filósofo das gentes, meu amigo mestre e sócio Robson Oliveira. Olá pessoal, muito bem-vindos ao podcast Pense Mais, um lugar onde negócio, pontualidade, arte, bom humor está sempre em voga. Você vai ter aqui um lugar para você aprender, debater, rir, mas também aprofundar, para ir fundo na verdade, beleza, justiça, bondade. E com vocês hoje temos para abrir no nosso podcast um cara que eu gosto muito, um ex-aluno que virou amigo, Railson Barbosa. Railson Barbosa é bacharel em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é pós-graduado em Ética e Filosofia Política, História e Arte e agora mestre e doutorando em Política Social pela UF. Olá, Railson, dê aqui um olá para os nossos espectadores, por favor. Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Quero agradecer meu querido amigo Felipe, meu querido amigo e mestre, professor Robson, que já me conhece há tantos anos, já acho que eu não preciso nem falar, porque senão a gente acaba falando de idade, enfim, deixa isso pra lá. Mas quero saudar também a cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Espero que aprendam, né? Espero muito que aprendam e também se divirtam, porque também aqui é um espaço de diversão. Falar de filosofia também é se divertir. Aqui vai ser o lugar onde a gente vai se encontrar para falar de forma leve, descontraída, sobre temas muitas vezes complexos, mas a ideia vai ser fazer com que você aprenda a pensar de uma forma diferente, fora da caixa, e aprenda a viver de acordo com a realidade. Né, mestre? Para começar o nosso papo com o Railson, vamos falar um pouquinho, Railson, da tua história. Como é que você hoje se tornou esse cara estudioso, esse acadêmico, essa pessoa que influencia muitas pessoas hoje com o teu perfil no Instagram, Maquiavel Diário? Conta um pouquinho da tua história aí pra gente, se puder, desde o início. Rapaz, vou começar lá no Gênesis. Então, tudo surgiu, na verdade, né, antes mesmo da graduação em filosofia. Começou com uma série chamada Os Borgias, da Showtime, em 2011, que era um pouco polêmica para aquela época, que contava a história do Papa Alexandre VI, que é muito comum a gente, enfim, estudar, que era uma pessoa, enfim, que tinha seus problemas. E tinha uma figura muito interessante nessa série, que era a figura de Nicolau Maquiavel, que apareceu, se eu não me engano, na primeira e na segunda temporada. Aí tá, 2011 e tal, entrei no seminário, né? Em 2013, a série já foi pegando pela terceira temporada, já foi ficando bem mais legal. Em 2015, eu fui fazer a monografia. Então, já me sentia um pouco familiarizado, se assim a gente pode dizer, com a figura de Maquiavel, a figura histórica dele. Não o filósofo, diplomata, o dramaturgo, enfim. Então, a partir de 2015, início, peraí, o que eu quero debater, né? O que eu posso contribuir, né, com o meu estudo, né? Porque é uma coisa até muito interessante. O seminário ele forma, claro, padres, religiosos, mestres na espiritualidade, porém ele forma acadêmicos, estudiosos, especialistas. Então é muito interessante que a gente também se empenhe nesse aspecto. E Maquiavel foi a porta de entrada para mim nesse mundo acadêmico, de debate, mundo filosófico. Então, quando comecei a estudar Maquiavel, caramba, muita coisa se abriu, não só para filosofia. Entrou questões relacionadas também ao mundo atual, porque se a gente olha para a política, olha para as empresas, né, o mundo corporativo de forma ampla, né, geral, a gente identifica alguns pontos que são trabalhados na sua ópera magna, que é O Príncipe. Então, disputas de poder, relações interpessoais, tudo isso a gente observa, né, dentro desse cenário. Então, Maquiavel foi essa porta de entrada para mim no mundo acadêmico, mas também como observador desses locais. Né? Interessante. E como é que você... Bom, você contou um pouquinho da sua história acadêmica, o início dela, a monografia, tá? Mas esse assunto é um assunto muito rico, porque trata de um ponto importante na sociedade, que é a busca pelo poder. Que não é só
nas relações interpessoais ou individuais, mas também no negócio, como você diz. Corporativamente é um assunto interessante. Como é que você avançou nesse processo de aprendizado, de reflexão? Bom, quando a gente fala de Maquiavel, primeiro a gente tem que desmistificá-lo, né? Ele não é o maquiavélico, né? Essa construção dessa identidade maquiavélica, ela vem após a sua morte com alguns teóricos que eram muito influenciados pelo tomismo propriamente, mas aquele tomismo mais da estrita observância, né? E que também tinham como fundamento e como objetivo moralizar a política. Por isso os primeiros escritos foram direcionados e, de certa forma, analisados na sociedade espanhola. Então, os primeiros críticos de Maquiavel foram espanhóis. Depois, portugueses, aí a gente pode citar o Jerônimo Osório. Então, na verdade, o objetivo era tornar o ambiente político ético, né, moral, que era uma dificuldade daquela época. Estamos em que século? Século XVI. Um pouquinho depois da morte de Maquiavel. Maquiavel morre em 1527, vamos botar aí 1550, 60, já começa esse movimento. E vamos fazer uma lembrança, né? Rememorar que Maquiavel vivia numa sociedade totalmente fragmentada. Sim. Então, não existia Itália, República Italiana, como vemos hoje. Eram vários reinos, né? Reinos, ducados. Os ducados eram reinos menores, mas eram vários reinos. E dentro desse reino, totalmente repartido, as defesas eram o quê? Escassas, fracas. Então, as influências externas, né, se a gente pode dizer, eram muito fortes. Então, qualquer ataque inimigo já era. Então, Maquiavel ele escreve para aquele contexto fragmentado. E com isso, ele propõe, né, um príncipe, uma figura que centralize esse poder, né? E a figura utilizada por ele foi a do César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, que tem uma história assim que a gente pode falar num podcast só sobre a figura de César Borgia um dia. Porém, né, se a gente pode dizer, essa figura de Maquiavel que propõe uma Itália unificada, que propõe um líder, se assim a gente pode dizer, ela não é fixa àquele contexto histórico, não sei se eu consigo me fazer entender. Durante toda a história das políticas, dos governos, nós observamos esses movimentos internos, né? Quais são esses movimentos internos? De entrada e de saída de pessoas, de influências externas e internas. E aí, se a gente for fazer também uma linha maior, a gente adentra também em questões relacionadas a grandes empresas, de grandes personalidades, de grandes figuras, enfim. Então, a gente observa esse movimento. Qual o movimento, Railson? De influências externas, internas e, principalmente, como que eu posso manter aquele meu poder, como eu posso manter aquele meu reinado, como eu posso manter aquela gestão, por exemplo, se a gente for falar, que eu tenho, né, eu como líder. Isso a gente está fazendo uma análise mais contemporânea, mais né? atual. Então, o que eu posso fazer para isso? Então, Maquiavel, ele é esse, como posso dizer, o grande conselheiro, né? Que naquela época era para uma Itália fragmentada, que vivia todas as suas mazelas, né? Pobrezas, enfim, mas que também ele pode ser um conselheiro atual, né? Um conselheiro, porém, de um grande, enfim, tem vários. O Maquiavel ele consegue ser muito bem interseccional, né? Ele consegue adentrar vários locais. Consigo ver isso. Né? Ele consegue adentrar esses locais, porque ele não se resume somente a uma filosofia ou a uma geografia histórica. Né? Você me diria que existe bibliografia suficiente para dizer que se Dante Alighieri foi o responsável intelectual para unir a Itália, é isso que dizem dele, né? Muito gente. A Itália foi reunida em torno da Divina Comédia, né? A Itália como nação, que há alguma influência de Maquiavel com relação à política italiana para que esses ducados, esses pequenos reinos se reunissem? Existe biografia para isso?
Existe. Vou citar pelo menos... Na verdade, os maiores estudiosos que vão defender essa tese são os biógrafos de Maquiavel. Aí eu posso citar o Michael White, o Maurizio Viroli, o Roberto Ridolfi, que vão lá, né, lá no início. Quem formou Maquiavel? Quem foi o seu mentor ou quais foram os seus mentores? Dante, Petrarca, Tito Livio, Cícero, o que Maquiavel, mas na verdade o autor principal, né, mais familiar de Maquiavel era Lucrezio, que tem um livro que era tido como o grande livro da Renascença, que inspirava grandes humanistas, que é o De Rerum Natura. Então esse livro foi principal para a formação humanista de Maquiavel e para Florença também, que vivia esse apogeu do seu estudo humanista. Então Dante, que teve esse trabalho de reunir, ou melhor, unir a língua italiana, já foi o princípio de tudo. E que Maquiavel mais lá na frente vai falar, quando você for, de fato, conquistar um domínio, é muito mais difícil você conquistar um domínio que todos falam línguas diferentes, né? Unificar pela língua é primordial. E qual foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Dante Alighieri. Então essa é a genialidade de Dante. E que inspirou, né? Se assim a gente pode dizer direto ou indiretamente, até mesmo Maquiavel, esse clamor por um líder unificador, né? Interessante que ele está dizendo o seguinte, Maquiavel, que está falando sobre poder, sobre domínio, sobre controle, teve uma formação humana de escola, de especialista. Porque Lucrécio era filósofo, literato e filósofo. Dante era um literato, mas com formação clássica. Quer dizer, veja como as humanidades influenciam, mesmo onde parece que não há. Tem ali a formação intelectual, a formação clássica, cultural, que vai dar a forma, né? A história, a força do pensamento para transformar, para liderar. Então é muito interessante. As empresas também precisam pensar nisso, viu? Fale com a gente. Fala com a gente. Uma coisa que me chama muito a atenção, Railson, é de como essa obra literária e filosófica de Maquiavel pode, como você bem disse, influenciar diversas áreas, diversos saberes, né? Mas, sobretudo, o meio de negócios, né? Empreendedorismo, a educação e o meio político. Você pode citar pelo menos assim duas vertentes de cada um desses três grandes nichos e assuntos dos quais Maquiavel influencia diretamente e como ele influencia esses meios? Porque a gente estava até conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Da influência do poder, né? A questão do poder, a questão da aparência, do parecer ser bom, né? E virtuoso e tudo mais. Isso tudo eu acho que é muito interessante para a gente ter uma visão mais ampla dessa obra, dessa construção toda, né? De Maquiavel. Uma vez que ele escreve para, de certa forma, unificar um povo, mas ele acaba transbordando e nos ensinando ainda hoje dentro desses saberes que são importantes para a sociedade, né? Bom, tem 3 capítulos que eu destaco na obra O Príncipe, que alguns até brincam, caramba, parece que Maquiavel é meio que um psicólogo, né? Agora está muito em voga, né? Psicanalista, né? Todo mundo é psicanalista. Gente, estou brincando, nada contra os psicanalistas, acho muito legal, por favor. Mas esses 3 capítulos, 16, 17 e 18, onde ele trata do jogo de poder através da própria forma como o homem, se assim a gente pode dizer, se porta nesses ambientes. Então ele vai falar, por exemplo, que algumas virtudes podem se tornar vícios e levar o líder à ruína, e alguns vícios que podem se tornar virtude e fazê-lo, né, prosperar, né? E a gente pode citar, por exemplo, um vício que levaria à virtude, que é a avareza. Então, muitas vezes, a gente precisa segurar o que você tem, né? Não jogar, não ser tão bonzinho, tão amigo. Não. Algumas vezes nós precisamos ter um escorpião no bolso. E o outro, se a gente pode dizer, que é uma virtude que levaria à ruína, é a honestidade.
isso é um pouco forte, porque nem todas as vezes nós devemos ser totalmente abertos e fiéis com o outro a sermos honestos o tempo todo. Isso no dizer de Maquiavel. De Maquiavel. Claro. Controverso, hein, mestre? Muito controverso. Difícil debate, hein? Talvez o Maquiavel não tenha sido meu aluno. Ele teria uma outra visão. Porque aprenderia que a honestidade demais não é vício, não é virtude, é vício. Porque a virtude é sempre um meio. Então, se você é muito avaro, é vício. Mas se você for avaro na medida certa, não é vício, é virtude. Agora, tem desculpa te cortar, mas você volta aí do raciocínio. Mas pegando um gancho importante do que você falou. Muitas vezes a gente acha que para a gente prosperar, crescer, por assim dizer, a gente na verdade se questiona por que existem pessoas más que prosperam e pessoas boas que não conseguem crescer na vida. Mas na verdade, eu acho que a resposta, eu acho que inclusive é aquilo que Maquiavel quer dizer, é que muitas vezes crescer na vida não significa ter ou não virtudes, significa seguir alguns certos princípios que te levam a conquistar algum resultado. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas me parece que é isso que ele quer dizer. Na verdade, o que eu acho também muito interessante na filosofia dele, né, no conselho, é que o príncipe que consegue prosperar é aquele que se adapta às necessidades do momento. Pronto. Então, por exemplo, se a gente for levar para o mundo corporativo, uma pessoa que fica engessada num pensamento, de uma forma de agir o tempo todo, ele não vai se adaptar às mudanças que acontecem, ainda mais no mundo contemporâneo, com a internet, com a tecnologia, que o tempo todo há uma informação nova, há uma mudança nova, então é tudo muito dinâmico. E Maquiavel, hoje, principalmente, ele daria esse conselho, né? Um líder, enfim, um grande gestor, ele se adapta às necessidades do momento, assim como o príncipe naquela época deveria, né? Mas hoje seria o grande conselho que Maquiavel, por exemplo, daria, né? Um príncipe de virtude, um líder de virtude, né? Usando da nomenclatura que ele costuma utilizar, seria aquele que se adapta às circunstâncias, às necessidades desse momento. E voltando àquilo que a gente dizia, essa interseccionalidade de Maquiavel, aí levantando, por exemplo, a questão da aparência, que eu acho também muito interessante, se eu não me engano, ele vai tratar disso no capítulo 16, 17, 18, são esses 3 capítulos. Ele não é que ele vai falar, olha, o príncipe ele só pode ou deve parecer alguma coisa, não. É necessário que ele tenha uma substância, que ele tenha um conhecimento. Ele não vai ser um completo idiota, por exemplo. Mas, muitas vezes, o idiota ele se sobressai justamente porque ele consegue ser mais dinâmico, não. Mas ele consegue ser mais sagaz. É porque ele tem um molho, pô. Ele tem o tempero, entendeu, mestre? Exato. Entendeu? É isso. A aparência importa. Claro né? que importa. Importa, e quem nega isso hoje não está de acordo com, não está ligado com a realidade, né? Essa questão lógica, né, de você ter conteúdo ou não é uma questão importante, mas fato é que o livro é julgado pela capa. Exatamente. E ponto. Sim ou não, mestre? Nisso. Sim. Eu vou chegar. Não, eu vou chegar. Ele está preparando. Não, é Tá porque... formulando. Não, é vamos porque lá. essa é uma discussão importante. Jordan Peterson, que não é Maquiavel, fala disso. A importância da aparência. Quando a ave lá quer conquistar a fêmea, ele se empereteca todo. Quando o camaleão, ele fica mais colorido. Então isso é biológico. Que a aparência conquista, que a aparência atrai, isso é biológico. A questão é que nós não somos animais. E aqui é o ponto que talvez aqui eu divirja um pouquinho com Maquiavel semanalmente, não diário, semanalmente. Que assim, é que nós não somos animais, né? É óbvio que
Ninguém compraria um curso de um completo idiota, mesmo que ele parecesse um gênio. Olha. Porque ao abrir a boca, você fala, esse cara não sabe o que tá falando. Olha. É verdade que... Não Eu sei tenho um não, exemplo hein? que Eu ontem não eu sei escutei, não, hein? sabe? Pode Eu ser. não sei, pode não. ser que alguém compre. Mas assim, compra uma vez só. Quando o cara abre a boca e percebe que tá lidando com um imbecil, ou com alguém que não tem conhecimento mínimo daquilo que ele propôs, ele vai pagar e nunca mais vai comprar. Quer dizer, o parecer precisa existir, é óbvio, mas o parecer precisa estar mais próximo do ser, para que esse parecer tenha fundamento. Também é verdade que se você for um gênio, mas parecer um imbecil, você vai ser complicado? Vai ser complicado, porque você vende também aparência. Mas- Você também vende... Você compra acesso com a aparência. Mas sabe o que é complicado nesse sentido? Eu concordo, mestre. Mas com uma sociedade com uma lacuna de educação tão forte como a gente tem, uma pessoa que sabe um pouquinho, Sim. Já sobressai ela já total. sobressai. Sem dúvida. Ela não precisa ter um Sem saber dúvida. imenso. Sem Então, dúvida. se o cara sabe um pouquinho sobre empreendedorismo e começa a ensinar, ele já está na frente de 70 milhões de Vira pessoas. vira um mestre. Esse é o problema. E é por essa razão que o Pense Mais vai bombar. Porque aqui a gente manja, irmão. Aqui a gente manja. A gente joga no peito do pai. Filosofia, arte, cinema, esporte. Só não vamos falar Empreendedorismo. de Vasco, de Flamengo agora. pelo Não, amor de Deus. agora não. Mas é uma boa discussão, é Uma um bom boa tema para discussão. depois. Entendeu? Assim como a beleza importa, o esporte importa. Importa. Eutapelia, sabe? O lugar onde você se derrama sem esses arcabouços teóricos. É uma questão de gosto. Isso, o Vasco, o Flamengo, o esporte está nesse nível. E é importante. Esse é um outro assunto para outra palestra ou para outra aula. Nesse momento que nós vivemos, onde tudo é negócio, o tempo está corrido, porque nós temos tempo para trabalhar lá, onde é que você se diverte? Você tira o tempo para que você cresça nesse aspecto que é de bom humor, de alegria, onde você não tem interesses. Aqui a gente tem uma discussão, talvez o Maquiavel certamente discorda de mim. Tudo é poder, né? Você tem amigos para manter o poder, você casa para ter poder, ou você mente para manter o poder. Eu defendo, e aí a audiência vai dizer se eu estou certo ou errado, escreve aqui nos comentários se eu estou certo ou se eu estou errado. É preciso um ambiente onde eu não tenha... que eu seja eu, que eu não seja eu para a minha empresa, que eu não seja eu para o meu negócio, mas que eu seja eu para mim, para a minha família, onde o primeiro não é o dinheiro, não é... Tem que ter esse aspecto. Senão vamos ter uma sociedade de doentes, workaholic, que em tudo, até em família, você fica fazendo contas. Não vou comprar esse bolo porque isso aqui daria 10 ações do Banco do Brasil. Não sei o quê, porque eu não vou sair com minha Isso é esposa. bom pra caralho. Porra, né? Eu não saio com minha esposa porque isso aqui vai eu poder investir numa empresa. Porra, mas e a tua mulher é isso? Agora é um royalty? Como é que é? Não. É Um dividendo? Um dividendo, uma ação. tem um outro nome. Entendeu? Não faz sentido isso. Tem que ter um aspecto humano em que você seja inteiro. Porque a verdade, Railson, Maquiavel, eu acho que discorda disso. Totalmente. Ele vai nesse falar do amor, aspecto, por exemplo. O homem quando ele é um homem só para o poder, ele está sempre em vista de algo. Ele está sempre interessado em algo. E tem que ter um aspecto onde nós sejamos todos inúteis. E no caso, o Maquiavel, ele utiliza, por exemplo, a questão do amor, que depois fala, quem é mais necessário, ser amado ou ser temido? A questão do amor, ela é vista como uma relação de poder. Por exemplo, tem uma obra que ainda não foi traduzida, chamada Clísia, que é uma obra teatral. Para quem não sabe, Maquiavel foi um grande dramaturgo. Sua obra A Mandrágora, ela ainda é tida como referência no teatro renascentista. Então, Clísia, que foi feita por volta de 1527, trata desse jogo do amor como um jogo de poder. Então, é o homem e a mulher sempre em busca de quem manda mais. Só que aí também Maquiavel era muito inteligente nessa parte. Então, todas as obras dele teatrais, por exemplo, eram direcionadas a alguma amante, a algum amor, enfim. Então, foi feita, claro, velado, para uma atriz, qual ele tinha se relacionado. Se eu não me engano, era Bárbara Soffiati. Posso estar errado, aí depois o pessoal pode investigar melhor. Mas então, para Maquiavel, até o amor é tido como um exemplo de poder. Isso, de certa forma, se a gente for levar para o âmbito de gestão de negócios, o que ele quer dizer? Que muitas vezes só ser temido vai te levar a uma concepção de tirania. E
E o tirano, ele nunca vai conseguir se firmar em alguma coisa. Ele é pragmático, né? Exato. Ele é pragmático. Então, o amor é necessário para você construir esse vínculo. E o temor, um outro tipo de vínculo, que é o de respeito. Se ele tivesse nascido, sei lá, em 1980, acredito que ele faria uma analogia com amor de pai e amor de mãe, que é um amor muito assim, como posso dizer, natural, é um amor puro, porém, se ele ama, ele não vai deixar o filho, por exemplo, fazer de tudo. Né? Ele pode fazer essa analogia, eu posso estar fazendo até um erro em fazer uma analogia tão pesada como amor de pai e de mãe, mas só para tentar maquiar essa situação. Então, o amor dentro dos negócios, ok, para uma construção de um vínculo, para tentar dar uma abertura em questões mesmo de confiança, né? A pessoa não ficar totalmente engessada. Porém, o temor é necessário, porque o temor transmite respeito. Só que o temor sem a justa medida leva à tirania. Essa é a grande jogada do negócio entre amor e temor. Me parece, então, que, puxando esse gancho para dentro do ambiente empresarial, é uma discussão importante até mesmo em nível de liderança, né? Quando a gente fala dessa relação saudável dentro de um ambiente organizacional, a gente esbarra sempre na linha tênue entre aquilo que é uma relação humana saudável e, de repente, a acomodação dos colaboradores ou a busca pelas metas, por cumprimento de metas, né? Por uma gestão mais voltada para os resultados, né? Qual é a medida que a gente pode falar aqui que Maquiavel dá para a gente de conteúdo a ser tratado num ambiente como esse? É somente ali essa abertura para uma relação e tal, como você disse, ou é o temor ali pelo respeito e pronto? Por exemplo, questões referentes, vamos botar aí a premiação. Maquiavel é muito claro ao dizer que a bondade ela deve ser feita aos poucos, enquanto a maldade de uma vez só. Por conta de quê? Né? Você vai me perguntar. Justamente porque a bondade ela pode ser saboreada aos poucos, né? Como um grande banquete. Quem come uma coisa boa logo de cara, o que vai acontecer? Vai enjoar. Então é sempre bom, como Doses homeopáticas. Doses homeopáticas, palavra maravilhosa. E a maldade não. Se você faz a maldade sempre, você vai perder aqueles liderados. Então é interessante que você seja mal de uma vez, mas seja bom aos poucos, entendeu? Então isso cria um ambiente também favorável, né? Um ambiente um pouco mais descontraído, um pouco mais tranquilo, se assim a gente pode dizer, do que se alguém chegasse e fosse mal o tempo todo, ou fosse bom assim uma vez na vida, outra na morte, entende? Então é necessário que se utilize bem dessas ferramentas, entendeu? A generosidade em demasia, já dizia Maquiavel, também é motivo de ruína, porque você é visto como bobo, né? Como fácil de ser enrolado. Então ele é muito bonzinho, sempre generoso, tal. Vai chegar numa hora que ele não vai poder ser mais generoso, né? E o que vai acontecer? Todo mundo vai se voltar contra ele. Claro. Então porque ele construiu um padrão. Exato. Né? Esse padrão de generosidade, uma hora vai ter que ser rompido, né? Quebrado, né? Por alguma circunstância, alguma necessidade. Então é necessário que você sempre ande com essa justa medida entre ser generoso, para Maquiavel, e também ser ríspido em algumas determinadas ocasiões. Pode dizer que Maquiavel pensava que a filosofia política é a ciência das ciências, aquela que captura tudo que é importante na vida? Com certeza. Permeia todos os ambientes. E aí, por isso que eu citei a questão do amor. Até no amor há uma disputa de poder. Então, ele teve filhos? Teve, se eu não me engano, foram 7 filhos ou 6 filhos. Um deles foi um grande general marinheiro, foi o Piero Machiavelli, que morreu, inclusive, se eu não me engano, em combate. Né? Foi o mais destemido. Mas, assim, ele não foi um grande exemplo de pai, porque vivia mais na esbórnia Pois do que... é isso que eu estou pensando, assim. Alguém que pensa que tem esse padrão de comportamento, quer dizer,
no fundo é política, é o que eu posso tirar do outro. Como é que lida com o próprio filho, né? Assim, uma questão... Porque existem casos assim, não sei se a audiência sabe, mas... Max Scheler teve filho, Maquiavel teve filho, Rousseau. Marx teve filho, morrendo de fome, alguns deles. Oh, Então, Rousseau assim, que deu para adoção, não foi? Não Os sei, eu filhos, não sabia se eu não de me Rousseau. engano. então, assim, Para poder escrever as obras. tem casos assim. Então, aí que eu costumo dizer, né? Aí que você põe à prova o pensamento. Você acredita mesmo no que você está fazendo? Como é que você trata aqueles que estão próximos? Então, se ele foi maquiavélico com os próprios filhos, deve ter sido muito cruel para as crianças, né? E o mais engraçado de tudo, né? A vida é uma grande roda gigante, né? Uma grande roda que até Maquiavel acha interessante, ele vai fazer a questão vai falar sobre a questão da fortuna, que é uma deusa romana, que era a deusa da sorte. Premiava os bravos e punia os covardes. Então toda a vida ela é guiada pela roda da sorte, que é a roda da deusa Fortuna. E como a deusa Fortuna ela não perdoa os covardes, em 1527, quando Maquiavel, ele, de certa forma, ele é tirado da cena política, né? Sai o governo dos Médici, que tinham sido, inclusive, os algozes dele na República, volta a República Florentina, como era, e Maquiavel não foi chamado. Por quê? Porque ele foi visto como um Médici. Olha que loucura. E ele morre de desgosto porque um antigo desafeto dele assume a função, né, segundo a chancelaria em Florença. Então ele já estava ferrado de dinheiro. Dizem que ele tinha um problema estomacal, que a gente pode ver que pode ser alguma doença hoje que a gente sabe, mas na época não se sabia. E mais uma depressão, uma tristeza profunda. E quem foi, ou melhor, quais foram, né? Enfim, quem ficou perto de Maquiavel nesses últimos momentos de vida dele? Os filhos. olha aí. Né? Dizem, né? Porque é engraçado, os autores mais voltados para o Maquiavel ateu vão dizer que é mentira, e aqueles mais voltados para uma cristianização de Maquiavel vão falar que é verdade, que ele tomou uma extrema-unção de um padre que era amigo dele no leito de morte. Então, para finalizar, quem ficou do lado de Maquiavel foram pouquíssimos amigos, a gente pode citar esse padre que a gente não sabe o nome, e a família, os filhos. E aí, valeu a pena ter falado tudo, ter agido dessa forma, por exemplo? É uma crítica que eu faço abertamente a ele, né? Entre Caramba. outras também. Interessante demais, hein? Por que no Brasil maquiavélico tem esse Eu ia perguntar isso também. esse teor meio mais que- negativo? É meio né? pejorativo também, né? pejorativo, negativo. De onde veio isso? Então, aqui... Aliás, é só no Brasil? Não. Aqui é onde? Mostra aí. Aqui, ó, no livro... Aqui, ó, gente. Aqui, ali. O Mínimo sobre Maquiavel, Boa. tá? Primeiro capítulo, já vou respondendo, na verdade, o sentido da frase ou da palavra ou melhor, da palavra maquiavélico, né? Que eles chamam de anti-maquiavélicos, né? Alguns. O que acontece? Falei logo no início, autores espanhóis começaram na tradução das obras de Maquiavel, encontram um escrito totalmente pagão, as palavras, né? Totalmente pagão, totalmente anticristão, na visão deles, e, claro, sempre fundamentados numa visão tomista mais, né, fiel. E quando chega a Portugal, principalmente naquela península ali, né, Portugal, Espanha, enfim, um bispo católico chamado Jerônimo Osório foi o primeiro grande anti-maquiavelista, ou anti-maquiaveliano. Isso quem fala é um dos maiores biógrafos de Maquiavel, Maurizio Viroli. E ele já vai testando que Maquiavel é o grande antiético por excelência. É o grande imoral por excelência. Cara. A partir daí, toda a construção de uma sociedade ali europeia vai sendo pautada nessa falácia, nessa rejeição, mas também é uma falácia, mas nessa rejeição a quem seria Maquiavel. Então, se eu não me engano, logo depois da chegada dele na Espanha, do escrito chegado na Espanha, ele já é colocado, ele foi colocado no Index Librorum Prohibidorum da Igreja, né? Como sendo aquele livro que não poderia ser lido de maneira nenhuma para os católicos. E o livro já foi começando a ter essa aversão. Então, o príncipe, alguns também vão falar, se eu não me engano, Inocente Gentili, ele diz que... Foi Inocente Gentili? Se eu não me engano, foi. Que diz que o maquiavelismo
ele é a personificação do próprio diabo. Shakespeare vai também confirmar essa visão. Outros, inclusive, tem aqui no livro, vão defender essa visão totalmente antiética, imoral e diabólica de Maquiavel. O próprio Voltaire, quando faz os comentários de Frederico II da Prússia, que faz um livro chamado O Anti-Maquiavel. É um livro famosíssimo, uma das obras anti-maquiavelianas mais famosas. E, por fim, Jacques Maritain, humanista francês, que diz que o maquiavelismo repousa na apologia do mal. E o mal por si não se sustenta porque o mal não é. Tá fixo. Mas Exato. essa visão sobre o Maquiavel se sustenta até hoje ou tem mudado um pouquinho essa visão sobre a pessoa dele? Bom, como construiu toda essa visão sobre Maquiavel, não só academicamente, mas para todo mundo, então maquiavélico... É meio que popular isso, né? Por fulano é maquiavélico. Por quê? Porque tirou de um e deu para o outro, entendeu? Então, isso, de certa forma, influenciou toda uma geração, né? Todo um contexto histórico até os dias de hoje. E a academia, né? Ela tem por objetivo não só falar difícil e fazer escritas que só acadêmicos conseguem reproduzir e ler, né? Mas também ela tem a missão de fazer uma espécie de juízo melhor sobre determinado autor, né? Tentar reconfigurar alguns pensamentos, algumas perspectivas, e Maquiavel é um. Então, hoje a academia tem esse objetivo de reconfigurar um pouco. O que foi Maquiavel? Será que, de fato, Maquiavel é maquiavélico? Entendeu? Então, hoje, principalmente também com a página, eu tento desmistificar esse pensamento de que Maquiavel é maquiavélico e maquiavélico, enfim, é um grande sinônimo de maldade. Pera lá. Né? Tem uma pergunta. Pode fazer. Você é especialista, né? Maquiavel tem alguma abordagem, pensamento, contemplação, ideia sobre a função do príncipe e a escola ou o processo de educação? Olha, eu pensei que você ia me perguntar outra coisa. Pensei que você me perguntar se Maquiavel tinha alguma coisa relacionada à espiritualidade. E eu vou te falar que tem. Uma obra perdida, que inclusive dizem que ele compôs, né, uma obra, uma poesia, um poema chamado Exortação à Penitência, que é totalmente perdida. Se tiver, tá lá na... Eu não perguntei porque não faz nenhum sentido, por isso que eu não perguntei. Mas por incrível que pareça, tem. Por incrível que pareça, que ela é perdida. Alguns autores que vão fazer É que, na verdade, uma espécie eu perguntei isso porque para nós analogia. é importante saber, porque, né, educação, escola, porque eu fico pensando assim, se ele acredita mesmo no que ele está falando, a escola é fundamental para propor, para se perpetuar no poder, para não criar inimigos naturais, para não criar futuros contendores. E é muito interessante que isso daí vai sustentar essa visão, se Maquiavel, de fato, ele dava importância à educação, porque, vamos voltar na biografia do autor. Aos 5 anos, o pai, que era um ateu, né, crítico, anticlerical, mas levava muito como importante para a formação de uma pessoa a educação. Então, faz uma espécie de tutela com Maquiavel, aos 5, aos 4 aninhos. Com 5 anos, ele já tinha um mentor, uma espécie de tutor, que eu não recordo o nome. Aos 7, um grande mestre-escola chamado Mestre Mateu, isso mesmo. E aos 12, um tal de Paolo da Rontiglione. Então, aos 12 anos, Maquiavel já compunha poesias em latim. Isso tudo em casa? Em casa, e ele tinha essa tutela. Por isso né? que eu não confio em homeschooling. Não confio. Ele tinha esses tutores. Só bem posteriormente, quando ele vai para a Universidade de Florença, que ele conhece o Marcello Adriani, que foi o grande mentor, tanto intelectual quanto também político. Ele trabalhava na primeira chancelaria de Florença e colocou um jovem que não tinha experiência na segunda chancelaria, que era responsável pelos movimentos externos e diplomáticos de Florença. Então, Maquiavel, assim, ao meu ver, para chegar à segunda chancelaria, ele tinha, de fato, uma intelectualidade
muito grande. Isso foi formado, né, essa intelectualidade foi formada com esse movimento de educação, né? Desde os 4, 5 anos, com o pai pagando, né, uma espécie de tutor, e até chegar à idade adulta e já conseguir se manter por conta E própria. com relação ao príncipe, no livro, ele tem alguma informação, orientação, conselho com relação a isso? Você lembra? Não propriamente, não. Tem claro, que o príncipe ele deve ler livros de histórias e se embasar sempre nos grandes homens da história. Aí, que Isso é legal. importante, Não né? é? Pois é, por isso estou Porque a falando. história, Importante. ela é cíclica. Então, o poder que tinha, a disputa de poder que tinha naquela determinada situação, sei lá, há 500 anos, é a Vai mesma acontecer disputa. novamente. Exatamente. Então, o príncipe ele deve conhecer os grandes da história, como que eles saíram das ocasiões de perigo, por exemplo, como eles conseguiram vencer. Então, é necessário, claro, que o príncipe seja uma pessoa instruída. Até quando se fala em educação, então ele está voltado para o poder, né? E para... Sempre. Agora, tem uma questão que eu queria puxar agora, uma pergunta sobre a influência na política. Aí o caldo engrossa um pouquinho. Muita Mas coisa. vamos lá. Ele falava muito sobre a importância da estabilidade do poder ser mais importante, né, propriamente dito, do que a popularidade, né? Como é que a gente, num ambiente democrático, pode conciliar, se é que é possível, essa visão de Maquiavel, né? Porque ele influencia muitos políticos hoje, obviamente, pela relação com política que ele traz, que é fundamental para ele, e a relação do poder, né? Como é que a gente pode discutir isso dentro de um ambiente democrático? Olha, logo no início do Príncipe tem uma frase muito impactante. Os homens mudam de senhor com prazer, pois acreditam que melhorarão. Século XVI isso. O Príncipe foi escrito em 1513. Então, já naquela época, o povo era muito movido pelo quê? Pelo amor, pelo sentimento, sabe? Pela esperança. Então, já naquela época, século XVI, Perigoso, né? olha só quanto tempo passou e continuamos A mesma coisa. mesma coisa. Muita gente lá na página pergunta, Railson, se Maquiavel escrevesse O Príncipe hoje, quais seriam os conselhos? Eu falei, cara, observa o movimento da sociedade, o movimento político, por exemplo, os jogos que acontecem ali, né? Essas relações de interesse. Só observa. Será que Maquiavel mudaria, de fato, alguma coisa que ele escreveu, no caso, em 1513? Nesse sentido, me parece que ele é muito assertivo, né? Sabe? Impressionante. Então, hoje, os políticos, eu nunca li Maquiavel. Não estou entrando nessa questão, não. Muitos mentem. É o livro de cabeceira de muita gente, O Príncipe. Mas, hoje, eles reproduzem naturalmente o que Maquiavel sugeria, né? Dava como conselho, se assim a gente pode dizer, para os seus príncipes. Às vezes é natural como esses políticos hoje, eles reproduzem naturalmente esse jogo de poder, a aparência, criar uma necessidade e ele ser o salvador da pátria, né? Isso daí é puramente Maquiavel. Eu crio o perigo, eu crio a necessidade e eu sou o salvador. Né? Da mesma forma que eu construo uma sociedade que seja totalmente dependente de mim, não daquela circunstância, não de determinada ocasião, enfim, não de mim. Então, é construída sob a figura da pessoa, entendeu? Caraca. Isso é Impressionante. totalmente... Isso é nada mais atual, hein? Isso é Maquiavel. Totalmente, ele é muito atual. Nada mais atual, cara. Eu acho que a grande genialidade de Maquiavel foi não ter escrito um livro para o século XVI apenas, mas é um livro atemporal. Mas isso é filosófico. Entendeu? Mas isso é inteligente. Por isso que ele é tido como filósofo. Ele é inteligente, porque você falou, parece que ele escreveu pro tempo de hoje. É porque ele tocou num ponto que é comum a todos. É antropológico, o homem é assim. É claro que tem um aspecto aí que eu não concordo, que escapa dele, porque talvez ele quisesse, que o poder tem um para quê, né? O poder tem uma causa final. Mas para ele a causa final é se manter no poder, é reificar o poder. Então por isso que ele é universal, por isso que ele não vai passar, porque ele está falando de um aspecto que em todo lugar tem a manutenção do poder, a
compra de apoiadores, limitar os seus contentores, tudo isso faz parte do humano. Então, eu acredito que, de fato, vai ficar para sempre aí. Me parece que esse esforço que ele tem por criar um personagem, né, uma figura de liderança política que venda, por assim dizer, a esperança, né? Não que isso seja a palavra dele, mas que talvez ele tenha esse significado, né? Não, a gente falou de educação agora há pouco e a gente muitas das vezes escuta cotidianamente isso, né? Que muitos desses líderes políticos que nós temos hoje prezam por manter um povo ignorante para que se perpetuem no poder. Mas será que é assim realmente? Porque com tudo que o Railson está falando aqui de Maquiavel, me parece que existe uma condição humana para que esse líder se mantenha no poder, vendendo esperança, que não depende somente de uma educação falha. Faz sentido o que eu estou falando? Para Maquiavel, o homem ele é um ser desprezível por excelência, né? Então ele vai falar uma parte do príncipe, ele é ingrato, ele é volúvel, ele é instável, ele só quer saber do poder. Então essa é uma condição natural de Maquiavel, e aí a gente pode fazer um link justamente porque ele não tem uma visão religiosa. Então, já que ele é totalmente, eu não usaria o termo ateu, mas como ele está totalmente divorciado da visão religiosa, ele vai observar apenas o que há de mais terrível, de mais podre na humanidade. Então ele se torna especialista nessa podridão. Agora deixa eu aprofundar isso, que assunto mexe no meu íntimo. É justamente. Ele não é teísta, tudo bem. Mas ele é agnóstico, porque veja bem, ser prudente, ser generoso, ser ordenado, ser limpo, né, urbano, isso não tem a ver com religião. Tem a ver com gnose, né, conhecimento. Até nisso ele submete ao poder, assim, eu vou ser cuidadoso com quem me dá algum tipo de benefício. Eu vou ser temperado. Então, quer dizer, não é só ateu, ele é agnóstico. Você entende isso? Ele acredita que até aquilo que é humano está submetido, está relativo ao poder e à sua manutenção? Olha, o Vinícius Barros, grande especialista em Maquiavel, uma grande personalidade, eu gosto muito dele, grande amigo, tem um livro chamado 10 lições sobre Maquiavel, onde ele faz essa linda linha tênue, né? Tece essa linha tênue, se ele era ateu ou agnóstico. E, de fato, Maquiavel ele não pode ser considerado um ateu porque ele não nega diretamente a existência de Deus. Mas ele pode ser considerado, sim, um agnóstico e um grande crítico do clericalismo da Igreja Católica, mas também pela sua formação, já que ele, isso daí num outro livro chamado Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele vai tecer diversos elogios à República Romana Antiga e à religião antiga. A gente reporta lá Fortuna, né? Enfim, então ele faz essa... Então ele é teísta. Mas não é ateu, propriamente. Então ele é teísta. Ele Isso. acredita em Deus, mas não Deus cristão. Não necessariamente. Mas esse Deus romano, né? Ele estava em favor do homem, mas sempre do homem corajoso, do homem testemunho, do homem bélico. Então a grande tristeza para ele da sociedade romana se fundamenta na visão cristã, por exemplo, de exaltação dos humildes, porque isso faz com que o fraco se torne o grande centro das atenções. Não. Nietzscheano antes do tempo. Nietzsche fez aquele copia e cola, né? E deu uma nova roupagem. Avant la lettre. Mas Maquiavel ele vai até a sociedade romana antiga para beber, né? Quem que os deuses, na verdade, eles priorizavam, eles contemplavam, né? Era a pessoa forte, a pessoa corajosa ou o covarde, o humilde? Ele fala, a ruína de Roma começou a partir do momento que o humilde se tornou o centro das atenções, entendeu? Interessante isso, interessante. Mas sabe que me veio uma... Falando de Deus, né, e tal, e
essa exaltação do humilde me vê assim, a fala de Jesus, né, para Pilatos, diante do poder humano, né? O meu reino não é deste mundo, né? E me parece que Maquiavel não consegue compreender e chegar nisso, né? Justamente porque ele não tem essa visão religiosa cristã, sobretudo, né? Sim, é uma visão totalmente pagã, se assim a gente pode dizer pagã. Alguns autores dizem isso. Kaplan, o Isaiah Berlin, vão dizer que Maquiavel ele tira a virtude cristã no centro das atenções e coloca uma virtude pagã, que valoriza o forte, que valoriza o destemido, que valoriza o corajoso. Por quê? Porque ele tem uma finalidade prática na sociedade. Então ele está pouco se lixando para a salvação das almas. Ele está voltado para a sociedade, para o material. Entendeu? Essa é a diferença. Tá, eu também vou imaginar agora que eu sou maquiavélico. E às vezes eu sou. Aplicando isso numa empresa, já que, né, a gente está falando sobre esse assunto, negócio, como é que fica uma empresa onde o importante é o poder e a força? Não seria isso um tiro no coração da empresa? Imagina? Cada um vê no companheiro inimigo? Isso é aplicável, execuível? Uma pergunta de quem não... Você que é especialista, né? Olha, pega o príncipe e aplica aqui na loja de polos da esquina. Isso não vai dar uma briga eterna entre... eu acho que depende, viu, mestre? Como gestor, né? Eu acho que é o único gestor aqui da mesa. A gente vê empresas que tocam os seus negócios dessa forma até hoje. E não necessariamente o negócio... Estão quebrando. Agora, que é a melhor maneira ou não de tocar o negócio, aí é uma discussão bem aberta. Porque deve-se prevalecer sempre a necessidade do momento. Eu acho muito interessante, por exemplo, Maquiavel ele escreve o príncipe para príncipes. Aí Rousseau vai falar, falando para príncipes, ele falou ao povo. Isso Rousseau, né, faz um grande elogio. Mas ele fala diretamente para quem de fato está na linha do poder, né? Ele está pouco preocupado com a ralé, entre aspas, né? Com o povo propriamente. Mas essas relações, como posso dizer, vamos botar aqui as pequenas empresas, como foi falado há pouco. Olha, um pouco de maquiavelismo, acho que sem dúvida é interessante, porque o mais importante é você prezar por uma atitude astuciosa, segundo Maquiavel. Você ser astuto. Astúcia e coragem. Exato. Astúcia, ele vai reportar a figura da raposa, que ela é sempre astuta. E a do leão, que é a força. Então, ser forte como leão e astuto como uma raposa. A raposa, com a sua astúcia, foge dos inimigos. E o leão, com a sua força, parte para cima desses inimigos, entendeu? Então, é você se adaptar conforme as situações. De vez em quando ser raposa, de vez em quando ser leão. Vai ter hora que você vai usar os dois, raposa e leão. Então, isso daí só a necessidade do momento que vai te responder. Boa parte do conteúdo de Maquiavel me parece que é interessante. Tem um quê de perigo também, né? Tem sim. Sobretudo em se tratando de uma característica mais humana, né, que a gente precisa ter e que parece que não é levado muito em consideração, mas alguém que precisa e deseja começar a estudar Maquiavel, Railson, por onde essa pessoa deve iniciar ali os seus estudos? Eu acho que a audiência vai se interessar por isso, né? Fuja de páginas que falem que Maquiavel é um grande manipulador. Já começa por aí. Aquelas que vendem questões, seja manipulador como Maquiavel, Maquiavel manipulador, psicologia Maquiavel, esquece, já começa errado. Segundo, há literaturas que conseguem deixar mais palatável, né, eu vejo assim, né, a densa escrita do Príncipe, por exemplo. Ela é densa. Muitas pessoas chegam, Railson, eu não estou entendendo o Príncipe. Claro, você não tem nenhuma sustentação histórica. Você não leu o mínimo ainda. Você não leu o mínimo sobre Maquiavel, por exemplo. Boa. Mas falta, por exemplo, conhecer alguns grandes da história que Maquiavel fala. Moisés, da Bíblia. Ele fala no capítulo do Príncipe, né? Fala que que Moisés foi
uma pessoa de virtude porque encontrou na necessidade da escravidão, ou da escravização, né, do povo judeu, do povo hebreu, né, uma necessidade, né, aquela necessidade de quê? De libertação. Então Moisés abre o caminho através de uma atitude libertadora, né? Ele se torna o homem virtuoso, ele une aquele povo, entende? Um grande da história, Moisés. Mas se a pessoa nunca teve um conhecimento sobre Moisés, por exemplo, não vai entender. Ciro, que sempre também é citado, no mesmo capítulo, inclusive, César Borgia. Se eu não tenho conhecimento desses autores, eu não vou entender Maquiavel. Então, por onde eu começo? Através dessas literaturas auxiliares. Pô. 10 lições sobre Maquiavel, do Vinícius. Kent Skinner, grande especialista, tem um livro chamado Maquiavel. Que originalidade. Mas também um excelente guia de leitura. O Meu Mínimo tenta trazer, né, ou traz... Mostra o pessoal de aqui, novo. O Mínimo, ele busca, além de tirar esse rótulo de maquiavélico do Maquiavel, trazer esses principais contextos e conteúdos que Maquiavel desenvolve. Então, qual a noção de virtude? De onde que se bebe essa questão da virtude? Onde que Maquiavel vai beber essa concepção? Fortuna. O que é fortuna? Uma pessoa que pega o livro pela primeira vez não vai entender o que é virtude e o que é fortuna. Então, aqui tem esse guia. Fortuna, ele vai lá, tal, busca dessa concepção que significava isso, entendeu? Então, esse é o primeiro momento, você buscar entender o contexto e essas palavras-chave de Maquiavel. Agora, fuja de manipulador, Maquiavel, psicologia maquiaveliana. Fuja. E qual o principal erro, o maior erro conceitual mesmo que as pessoas cometem por aí sobre Maquiavel? Que ele defende o mal pelo mal. Ele não defende o mal pelo mal. Porque senão, essa questão da necessidade, por exemplo, que até hoje eu postei, né? Saber usar o bem, não se desviar do bem, mas saber usar o mal se necessário. Ele em nenhum momento fala, você tem que usar somente o mal. Não se desvie do bem, mas utilize do mal, que a gente pode colocar, por exemplo, do pragmatismo, né? A gente pode transmutar esse significado de mal por uma atitude pragmática, por exemplo. Então, esse Maquiavel mal pelo mal, né, ou a visão do Jacques Maritain, de que o maquiavelismo repousa na apologia do mal, eu acho que assim, as pessoas podem investigar um pouco melhor sobre, será que Maquiavel, de fato, ele defende isso? Né? Ele é um imoral por excelência? Não. Vale a pena. Vou fazer uma pergunta maquiavélica. Faça. Rapaz. Agora vai. Tem um monte pra fazer. Railson, os fins justificam os meios? E agora? Agora eu quero ver. Até engasguei. Ó. Respira e vai. Respirar. Tem uma editora que eu não vou falar o nome, mas foi uma publicação de 1982 que ela coloca no corpo da sua tradução do Príncipe: os fins justificam os meios. Isso causou um rebuliço e uma confusão tão grande que até hoje muitos falam, cara, mas eu vi no Príncipe estava escrito que os fins justificam os meios. Em nenhum momento Maquiavel fala isso. Não me diga que é um erro de tradução. Não me diga isso. Exatamente. A tradução mais próxima seriam que os meios serão considerados louvados e exaltados, mas de acordo com cada situação. Agora eu falho. Bem diferente. Eu acho que tipo capítulo 17 ou 18. Agora eu peço até desculpas, que agora fugiu. Tenho aqui, inclusive, a citação original do italiano, escrito por Maquiavel aqui nesse livro, onde, de fato, não é os fins justificam os meios, né? Não são os fins. Mas muitos também vão dizer, mas dentro do Príncipe, né? A grande ideia, a ideia principal é de que os fins justificam os meios. Não. Fake news. Fake news total. Mas assim, uma fake news tá há 500 anos já, entendeu? 500 Primeiro anos. corte do podcast. Porra, 500 anos de fake news. Maquiavel, ele não repousa a sua apologia no mal,
Sempre o príncipe vai ser guiado pelas circunstâncias, pela necessidade do momento e sempre com base naquilo que ele observa e naquilo que ele lê, naquilo que ele busca entender, entendeu? As suas referências principais, como foi ele, Lucrécio, Boccaccio, enfim. Boccaccio, inclusive, que no Epístola della Peste de 2019, né, que a gente precisa retomar, né? Maquiavel em 2019, né? Não que Maquiavel voltou em 2019, mas... Tu me deve, negão. eu tô em débito. Tu me deve. 2019, uma obra chamada Epístola della Peste, Cartas da Peste, né? Ou Carta da Peste, foi atribuída a autoria a Maquiavel. E calhou de ser naquela época de pandemia, porque ele vai tratar em forma de poema sobre a peste que assolou Florença ali entre 1360 e pouco a 1400 e pouco, que inclusive o pai dele ficou doente dessa peste. Então, esse livro que ainda não tem tradução, né, Robson? Já está há mais de 5 anos a gente... eu faço meia-culpa aqui. Meia? Inteira. Total culpa. Né? Toda a sua culpa. Maquiavel, ele recorre às analogias, às citações, enfim, a Boccaccio, no Decameron, por exemplo, a Petrarca. Então, você observa lá naquele texto, não só Maquiavel, você observa o quê? Os clássicos romanos, todinhos, referências explícitas, entende? Então, olha que necessário você ter um apoio, uma base lógico. Filosófica, sabe, intelectual, literária, entende? E o príncipe deve seguir por esse caminho, ter uma base literária, uma base intelectual, não ser só movido pelo instinto, entendeu? Você, sem querer, você traz para mim, eu acho, né? A essência do Pense Mais. A essência é essa, assim. Um erro de tradução ou a malícia de alguém fez com que toda uma geração, ou metade, 30, 50 anos, pensasse que Maquiavel era um cara que dizia uma bobagem como essa, que os fins são justificados pelos meios. E, de repente, só um erro de tradução que trouxe isso para nós. Nós, aqui no podcast, nesse lugar de pensamento, de discussão, a gente vai trazer para você mais coisas assim, para você perceber que você, tendo a fonte correta, tendo bons livros, bons professores, você vai sair do erro e vai conseguir ver a vida mais alegre, mais viva, e também mais responsável, mais exigente, porque nós temos essa meta de vida, né? Tornar a nossa vida melhor e a vida de vocês também melhor. Inclusive, fazendo um corte, questões de tradução, questões assim de... Teve um caso que aconteceu, né? Há muitos anos atrás, de uma pessoa numa prova que foi colocar lá uma citação, o Robson conhece muito bem essa pessoa, e utilizou de uma frase em latim, eu lembro, era sobre a definição de beleza, se eu não me engano, em Tomás de Aquino. E essa pessoa foi lá, colocou, né, bonitinho, latim, bellum est id quod, não, bellum est id quod visum placet. Só que bellum é guerra, né, o certo seria pulcrum. E aí cheguei lá, ou melhor, chegaram lá, né? Muito. Chegaram lá, né? Poxa, tirei um 10 solene, né? Tava errado. E ainda virou motivo de piada. E vai virar. Mas essa pessoa chegou hipotética. A interpelar o professor? Com certeza, gente. Robson, pelo amor de Deus, cara, tá aqui, ó. Do jeito que você colocou. Bellum. Pô, mané. Sério mesmo? Sério mesmo? Bellum. Caraca. Bellum é guerra em latim. Não pulcro. Não, mas esse professor é maquiavélico também. Não, o aluno... Total. Quis dizer, pô. O aluno que tinha uma alma maquiavélica. Não. Então, a audiência, é que em filosofia tem 4 propriedades do ser, né? O ser é belo, uno, verdadeiro e bom. Só que em latim fica unum, bonum, verum e pulcrum. Aí o aluno maquiavélico esqueceu, botou unum, bonum, verum e bellum. E aí virou piada eternamente. Até hoje, né? Já fazem quase 12 anos já de piada. Mas assim, mas isso é que é legal, né? Porque eu entendi a sua lógica, mas eu sou mal como pica-pau. Né? Inclusive, os questionários, né? Isso eu posso falar agora, né? E muitos que são seus alunos hoje, né?
Então, o pessoal que é aluno ou já foi aluno do professor Robson pode vai lembrar atestar perfeitamente. isso aí. Vai, cara. Coloca aqui nos comentários. Questionário, a gente ficava esperando tipo o quê? 3 meses? Não, 3 meses não, 2 meses. 2 meses. 2 meses, né, de questionário. E aí eu lembro, pô, o Diego americano que era gago, lembra? Lembro. Lá da turma, potadinho ele. Aí a gagueira dele ia pra lixo, enfim. Então, tipo, Diego, eu, todo mundo, cara, cadê o questionário do Robson? Tá chegando a hora da prova. Cadê o questionário do Robson? Prova dia 27. 26, 11 da noite, chegava o questionário, 40 questões. Maquiavélico. Totalmente, cara. Maquiavélico. Para minha defesa, não era questionário, é roteiro de estudos. Para quem precisa de roteiro de estudos. Aí você quer que eu lembre a diferença entre não, belo e não, pulcrum. Você tinha aula de latim, durante 3 anos. Não vem com esse papo, não mete essa. Mas aquele Pulcrum. folgor, né? Não, belo, cara. belo. Eu fui com a... Ai, não gosto nem de lembrar, Robson, foi Eu traumatizante. gosto. Eu adoro. Até hoje, 12 anos Ó. já. Ô, Pelo mestre. amor de Deus. Mestre, papo bom demais, hein? Bom demais. Bom Vale a demais. pena. Sempre vale a pena. Ô, Railson, fala pra gente projetos futuros. Exato. Fala pra gente outros livros, curso, como é que estão lá as redes sociais. Fala um pouquinho pra Bom, gente. eu tenho um curso que está em andamento, chamado Mínimo de Maquiavel em 4 aulas. Já fecharam as inscrições. Onde estou trabalhando alguns conceitos chaves, né? Virtude, fortuna, amor, temor, questões relacionadas à política e à ética, a visão religiosa de Maquiavel, que não é uma religiosidade cristã, mas uma religiosidade pagã romana. Então, um curso de abertura. Final do ano, provavelmente, o início de janeiro, devo lançar o Maquiavel corporativo, onde trabalho essa visão de Maquiavel no mundo corporativo, ele como um grande conselheiro, agora não mais político, mas corporativo. Né? Seria um Maquiavel do século XXI. Não serei o pioneiro, né? E aí reporto, por exemplo, ao Tim Phillips, que tem um livro espetacular, mas já foi esgotado. Mas tento trazer uma visão um pouco mais brasileira do que seria esse Maquiavel corporativo, né? Não tão europeu. E também outros cursos também voltados nessa área. Um Maquiavel conselheiro, né? Se a gente pode dizer, um Maquiavel mais voltado para essa formação de líderes. Não que ele não tenha participado, pelo contrário, ele participou ativamente da formação de líderes em Florença. Mas e hoje? O que a gente pode aprender de fato com Maquiavel? E seria muito interessante alguns líderes, enfim, gestores em vários, né? Em uma gama de locais, né? Enfim, que possam aprender de fato. O que Maquiavel poderia me responder nessa determinada situação? Legal. Entende? Isso é uma coisa mais interseccional. Você deixa alguma mensagem maquiavélica aí pra nossa audiência, pra encerrar nosso episódio? Rapaz, eu não tinha pensado nisso, não vou mentir Mas pra aí vocês. a gente pega de surpresa. Ser pego de justamente, surpresa é uma Foi porcaria. maquiavélica a pergunta. Exatamente, porque o príncipe ele não pode ser pego de surpresa, ele tem que Antever. tudo, Olha aí. todas as perspectivas, possibilidades, ele tem que estar sempre antenado. Então não fui nada maquiavélico, começa por aí. Porém, a recomendação que eu daria para quem deseja de fato permanecer no poder, ou ao menos ter essa facilidade em gerir, né, seria um pragmatismo que saiba se utilizar dessas virtudes e desses vícios que o próprio Maquiavel fala, e também, sem deixar por fim, andar nessa linha tênue entre o amor e o temor, entre ser benquisto e ser respeitado. Estou sendo bem politicamente correto em traduzir amor e temor como, enfim. Mas saber se utilizar. Virtus in medium est. Quem disse? Aristóteles. Então Maquiavel pode ser um grande aristotélico também. Olha aí. Ao dizer que devemos sempre andar nessa linha tênue, na virtude. Saber se utilizar do bem, saber se utilizar do mal, saber se utilizar dessa virtude, dessa temperança, enfim. Saber utilizar esses instrumentos, né? Boa, Começa boa. por aí. Mestre, a gente tem lembrança presente aí pro Sempre nosso temos. convidado? Então, como esse episódio foi um episódio sobre Maquiavel, filosofia política, poder, eu quero dar para você um livro
que fala muito sobre isso, né? Você sabe que Orwell fez um livro, A Revolução dos Bichos, e tem esse autor aqui que eu gosto muito, que ele faz histórias paralelas da Revolução dos Bichos. Então tem os personagens têm suas histórias. E aqui é poder na veia. O poder por meio da mídia. O porco invisível. Você lembra que tem 3 porcos na Revolução dos Bichos? Esse aqui é o 4º porco, o porco que ninguém vê, porque ele manipula as pessoas escondido. Então, eu quero dar para você para presente. Poxa. O Porco Invisível. Boa. São 8 episódios. Esse aqui é o primeiro episódio. Para que você leia e se deleite com ele. Para mim, o melhor presente. Eu fico realmente muito feliz. Então, eu amo receber livros. Então, vai lá o segundo livro. Me permito aqui também, mestre, fazer um paralelo com o nosso episódio de hoje, falando de poder e Maquiavel, por assim dizer. Eu acho que o maior poder que nós podemos ter é sobre o nosso tempo. Verdade. Se tem alguma coisa que eu e vocês dois e a nossa audiência tem o dever de dominar, de gerir e de ter o domínio, é sobre o nosso tempo, né? Então, eu escrevi esse livro aqui no Tempo do Agora, mostrar para o pessoal também, que é um livro que fala sobre gestão do tempo e produtividade, e trazendo a produtividade e a gestão do tempo como um propósito na vida das pessoas, né? Muita gente escuta por aí falar sobre produtividade, por assim dizer, mas eu acho que a maior produtividade que nós podemos exercer é a produtividade do serviço, de se colocar à disposição, encontrando uma vida repleta de sentido na doação também e agregando valor na vida do próximo. Então, deixo aqui de lembrança e de presente para o Railson, né? E aí sim a gente... Obrigado. Presenteia bem, né? O nosso convidado recebe bem aqui no Pense Já Mais, dizia né? Maquiavel. Aqui a gente tem tudo. O tempo retarda todas as coisas, transformando o bem em mal e o mal em bem. Olha aí. Então, nada Maquiavélico. é maquiavélico. Fala do tempo, inclusive, não falou. Enfim. Gente, muito obrigado, de verdade. Para mim, o melhor presente que tem é livro. E Pelo para amor de você que Deus. está no episódio, vai ter o link aqui para você adquirir também essas obras, se você quiser, aqui na descrição do vídeo. A gente vai deixar na descrição também, lógico, o mínimo sobre Maquiavel, do Railson, né? E aonde as pessoas te encontram lá nas mídias sociais, amigo? Bom, Maquiavel Diário, uma página que eu já tenho mais ou menos 5 anos. Então lá compartilho, enfim, recomendação de leituras. Tem um espaço aberto onde o seguidor pode falar comigo, pode fazer perguntas. Fora da caixa de perguntas também, né? Manda uma mensagem. Então, quer me seguir, quer conversar comigo, Maquiavel Diário. Todos os dias tem alguma postagem. E todo dia eu posto uma mensagem de Maquiavel, né? Uma frase dele. O meu pessoal, Barbosa Railson, Barbosa com Z, mas lá uma coisa mais amena, né? Tão Maquiavel. Você também escreve? Escrevo para o jornal Le Monde Diplomatique, que é o periódico francês, não, periódico brasileiro da versão francesa. Mas ali eu trato mais sobre questões relacionadas a filosofia, história, sem me prender, na verdade, a Maquiavel. Então lá eu sou um pouco mais livre, né? Um pouco mais, enfim, cronista, se assim a gente pode dizer. Legal. Então já fazem 3 anos aí que eu estou escrevendo para o Le Monde Diplomatique. Boa. Mestre, onde as pessoas te encontram? Então, a minha é fácil de achar. Busca lá, Professor Robson Oliveira, prof.robson Oliveira, você vai achar o meu Instagram cheio, repleto, transbordante de informações de filosofia, cinema, arte, literatura. Eu sou um escritor ainda iniciante, mas adoro dar a você informações, histórias, contar o mundo com os meus olhos. Eu acho que vale a pena viver assim, contando para as pessoas histórias que vão fazê-las ser melhor. Então, se você está interessado nesse assunto, procura lá o professor Robson Oliveira. Lá na descrição vai ter o meu Linktree com todas as outras redes, YouTube, Twitter, etc. Boa. Vocês me encontram no @FelipeLimaIC, onde o pessoal vai encontrar também informação sobre produtividade, gestão do tempo, como vencer a distração, a procrastinação, o medo, a preguiça, porque gerir o tempo é verdadeiro poder. Gostou? Bom, Perfeito, maquiavélico. Bom, maquiavélico. Pessoal, até o próximo episódio do Pense Mais, o podcast onde você vai aprender a pensar mais e melhor, né, mestre? Exatamente. Mais beleza, mais produtividade.
Mais filosofia, mais verdade, mais felicidade. Mais Boa. felicidade. E hoje mais Maquiavel. Hoje mais Maquiavel. Só hoje. Só por hoje. PHN. Pessoal, até o próximo episódio e tchau.